Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus por esta noite. Quero louvar a Deus pelo fôlego de vida, por tudo quanto Deus tem feito na minha vida, na vida da minha família. Louvar a Deus pela vida do anjo desta igreja, apóstolo Valdivino, Bispo Irene, pastor Rogério, toda a família, todos os príncipes aqui do altar, que Deus possa abençoar, todos os amigos, presbítero Alex que me acompanha. Fiz o convite para ele, falei, vamos dar um glória hoje, e ele veio, está aqui. O meu filho Thales está ali também. Deus possa abençoar a todos que estão aqui neste altar. Não vou citar nomes para não esquecer de ninguém, tá bom? Eu quero deixar uma palavra aqui. Você que trouxe a tua Bíblia, por gentileza, abra no livro do profeta Jeremias, seu capítulo de número 20. O versículo é o de número 18. Jeremias capítulo 20, verso 18. Quem encontrou diz amém. Que está escrito: por que saí do ventre materno somente para o sofrimento, viver triste e terminar meus dias profundamente decepcionado? Por que saí do ventre materno somente para contemplar o sofrimento, viver triste e terminar meus dias profundamente decepcionado? Se assente, por favor. O livro do profeta Jeremias, segundo os historiadores, ele foi escrito aproximadamente entre os anos 586 a 570 a.C. E esse livro ele registra a vida do profeta, o ministério e a vida pessoal do profeta Jeremias, com mais profundidade de detalhes do que qualquer outro profeta do Antigo Testamento. Porém, Jeremias ele vai falar mais da sua vida, do seu chamado, da sua trajetória e do seu ministério profético. Só que, conforme registros bíblicos, no Antigo Testamento nós vamos encontrar 9 personagens com o nome Jeremias. Só que o Jeremias que nós mais conhecemos é esse ao qual o livro leva o seu nome, Jeremias, filho de Uquias, um sacerdote que provavelmente era descendente do sacerdote Abiatar. Jeremias nasceu e foi criado em Anatote, uma pequena terra de Benjamim, ou seja, uma pequena vila a 5 quilômetros ao norte de Jerusalém. O ministério profético do profeta Jeremias, ele teve início aproximadamente entre o ano 627 a.C., com aproximadamente entre 20 para 24 anos de idade. Porém, ele profetizou durante 40 anos. Só que entendemos que o profeta ele vai lamentar aqui neste livro a traição de algum dos seus amigos, seus familiares. Então ele vinha profetizando contra Judá, Jerusalém, ou seja, ele vinha orientando este povo que Deus iria castigá-los por causa do pecado, por causa da idolatria, por ter virado as costas para Deus. Então esse mesmo Jeremias, ele foi ameaçado de morte, passou por isolamento, foi torturado, foi humilhado publicamente por falsos profetas, foi jogado em uma cisterna. Porém esse Jeremias, ele sofre por demais por causa do seu chamado, por causa do seu ministério. Só que no capítulo de número 1, nós vamos encontrar um profeta relundante, um profeta com medo, um profeta querendo se esquivar
daquilo que Deus tinha para a vida dele. Só que no capítulo de número 2, verso 22, Deus vai mostrar como está exposto o pecado do povo. No capítulo de número 3, verso 1, Deus agora convida o povo ao arrependimento. No capítulo de número 4, verso 1, Deus convida Israel a voltar para o primeiro amor. No capítulo 9, verso 1, capítulo 13, verso 17, 14 e 17, nós vamos encontrar o profeta das lágrimas, ou o profeta chorão. Só que no capítulo de número 15, verso 1, Deus vai dizer assim, que o pecado do povo está tão exposto, que Deus olha para o profeta e diz assim: Jeremias, ainda que Moisés e Samuel interceda diante de mim por este povo, não vai resolver, porque eles vão ter que pagar pelos seus erros, eles vão ter que pagar pelos seus pecados. No capítulo 16, verso 2, Deus diz que o profeta não tomará para ti esposa, ou seja, ele vai dedicar a sua vida totalmente ao ministério profético. No capítulo 17, verso 7, verso 8, Deus diz que a confiança do homem tem que ser plenamente em Deus, e o homem será como uma árvore plantada junto ao ribeiro. No capítulo 18, todos nós conhecemos, quando Deus olha para ele e diz: levanta-te, desce à casa do oleiro. No capítulo de número 19, Deus manda o profeta comprar uma garrafa de barro na casa de um oleiro. Só que então agora a gente chega no capítulo de número 20, onde nós lemos. Só que no capítulo de número 20, há duas ocasiões aqui, o versículo de número 7 e o versículo de número 14, 15, 16, 17 e o 18. Por quê, pastor? Porque no capítulo de número 20, verso de número 2, ou verso a partir do verso 1, a história vai dizer que Jeremias, então ele vai ser espancado, o profeta vai ser amarrado em um tronco, junto à porta superior de Benjamim, próximo ao templo do Senhor. E quem vai fazer isso é um tal de Pazur. Então quando chega no verso de número 7, Jeremias já cansado de apanhar, cansado de ser torturado, Jeremias já está esgotado, e vai entrar uma síndrome em Jeremias, que isso já aconteceu principalmente com todos os senhores que estão aqui neste altar. E qual é a síndrome, pastor? A síndrome de que ele está sendo iludido. Mas iludido por alguém? Não. Ele vai agora no verso de número 7, ele se apresenta a Deus, apóstolo, e diz: o Senhor me iludiu, e iludido eu fiquei. E quando ele diz: o Senhor me iludiu, e iludido eu fiquei, Jeremias está dizendo: Deus, eu não aguento mais. Deus, eu não suporto mais. Por quê? O Senhor me iludiu, e iludido eu fiquei. O que Jeremias está dizendo é: Deus, tudo aquilo que o Senhor falou, até agora nada. Tudo aquilo que o Senhor prometeu, até agora nada. E quem aqui nunca teve essa síndrome de olhar e dizer: Deus, cadê aquilo que o Senhor prometeu? Deus, cadê aquilo que o Senhor falou sobre a minha casa, sobre a minha família, ou sobre o meu ministério? A ponto dele olhar e dizer: Deus, eu estou iludido, cansei, apanhei por demais, Deus, para mim não dá mais. Sabe o que Jeremias está querendo dizer? Se fosse hoje, senhores pregadores ou cantores que estão aqui, Jeremias estava olhando e dizendo: Deus, a partir de hoje não prego mais. A partir de hoje, quando o telefone tocar, não pego mais agenda. Para quem canta, a partir de hoje, não quero mais louvar, vou encostar. Então ele se apresenta a Deus dizendo: Deus, chega, acabou, não quero mais. Ele achando que Deus vai consolá-lo, ou dar uma palavra dizendo para ele: você não pode parar. Deus olha para ele e diz assim: Jeremias, quer parar? Quero. Jeremias, quer desistir? Quero. Tá bom, então para, vai embora, desiste, abandona.
vai. Ele achando que Deus ia dizer para ele: você não pode parar. Deus olha para ele e diz: vai, pode ir. Então Jeremias, olhando e vendo que Deus não fala nada, ele sai. Olha para mim, ele sai cabisbaixo, apóstolo, cabisbaixo. E ele anda alguns metros ou alguns passos, ele para e volta. Quando ele volta, ele se apresenta a Deus, pastor Rogério, dizendo: Deus olha para ele e diz: pastor Gustavo, e aí, Jeremias, não ia parar? E aí, Jeremias, o que aconteceu que você voltou? E aí, Jeremias, o que aconteceu que você veio de volta? Você não ia embora? Ele olha para Deus, versículo de número 9 do capítulo 20. Ele olha para Deus e diz: Deus, sabe o que é? Eu até quero parar, eu até quero desistir, eu até quero abandonar, mas tem algo dentro de mim que é mais forte do que eu. Mas tem algo dentro de mim que fala mais alto do que eu. O que é que tem dentro de você, Jeremias? Tem um fogo dentro de mim que quando eu quero parar, o fogo não deixa. Que quando eu quero desistir, o fogo não deixa. Quando eu quero abandonar, o fogo não deixa. Oh meu Deus do céu, eu quero profetizar para alguém nesta noite. Se você chegou aqui achando que é o teu último culto, achando que é a tua última noite de adorar a Deus, Deus manda dizer: quem já pisou no santo do santo em outro lugar não sabe viver, não sabe viver, não sabe viver. Pastor, não me entendi. Não é hoje que você abandona, não é hoje que você para, não é hoje que você desiste, porque o fogo começou a arder, o fogo começou a arder, o fogo começou a arder. Quem tem esse fogo? Quem tem? Quem aqui nunca olhou para o celular, pastor, e olhou para o celular e disse, quando chega em casa depois de uma pregação, depois de uma ministração, de um louvor, e disse: hoje eu estou quebrado, hoje eu estou moído, agora se o telefone tocar, o zap chegar, não vou pegar agenda, não quero mais pregar, mas passa meia hora, chega um prim, você olha, tem agenda livre, aí você olha, opa, não dá para parar, não dá para desistir, eu vou voltar a pregar, eu vou cantar, porque o fogo ardeu, o fogo ardeu, o fogo ardeu, o fogo queimou. Olha lá atrás, olha aqui no altar, ó. Só quem tem esse fogo, levanta a mão para adorar, levanta a mão para adorar. A ponto dele olhar e dizer: Deus, tudo bem, já entendi que o fogo que está dentro de mim é maior do que o meu desejo, é maior do que os meus planos. Por quê? Aí ele olha: Deus, por que o Senhor não me deixou dentro do ventre da minha mãe? Deus, por que o Senhor fez eu sair antes, Deus, se o ventre da minha mãe fosse morada? Porque eu saí para sofrer, estou decepcionado. Aí Deus olha para ele: vou te usar agora, meu amigo. Aí Deus olha para ele e diz assim: vem comigo. Deus pega na mão dele, apóstolo, pastor, Deus pega na mão dele e diz assim: vem comigo, Jeremias, vem comigo. Agora eu vou te responder. Ou por que eu fiz você sair do ventre da tua mãe? Ou por que eu não te matei lá dentro? Ele olha e diz: por que, Deus? Porque o livro do profeta, alguém vai dar pulo da cadeira, porque o livro do profeta Jeremias, capítulo de número 1, verso de número 5, vai dizer: ainda antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre,
eu te santifiquei. É por isso que eu não te matei. É por isso que eu te tirei para fora, porque eu te escolhi antes que tu formasse. Antes que tu formasse.